Eu sei que isso, agora deu certo. Eu vou parar com aquele, viu? Não, eu vou com esse mesmo, deixa. Isso, som. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você... Boa noite, graça e paz, amém? Vamos começar o culto dessa noite lendo um texto que está lá em Gênesis capítulo 45, verso 14 e 15. Gênesis 45, versículos 14 e 15. Gênesis 45, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Esse texto é um exemplo da parte de José, e é um exemplo que Deus deixa para mim e para você também. Domingo passado a gente falou sobre o filho pródigo, e a gente viu um pai ofendido que corre para abraçar um filho que pisou na bola. Aqui é José, que é alguém que foi vendido, foi ofendido, maltratado pelos seus irmãos, e tem abraços e beijos para distribuir. E nessa noite nós estamos também diante de um Deus ofendido por mim e por você, né? Todas as vezes que a gente peca, todas as vezes que a gente escolhe, né, se distanciar dele e viver, né, sem se importar com a sua palavra, com a sua vontade, esse mesmo Deus faz igual fez José, que ele corre e tem beijos e abraços para oferecer para mim e para você, né? Ele dá sempre o primeiro passo. E nessa noite, através desse culto, Deus faz isso, né? Não importa, né, as ofensas que a gente cometeu, os pecados que a gente cometeu ao longo da semana que passou, né? Está passando, tem mais alguns dias, hoje ainda é quinta-feira. Deus tem, né, perdão para mim e para você nessa noite. Deus tem amor para cada um de nós. Deus tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. E isso tem que ser motivo de alegria para cada um de nós. Então eu quero que você se alegre nessa noite, se alegre nessa quinta-feira. Se coloque de pé e vamos juntos orar a esse Deus que é Pai, que está de braços abertos, e vamos nos render a Ele, vamos nos render à palavra do Senhor, vamos nos render aos louvores que serão ministrados aqui nessa noite. Então abra seu coração, se for necessário, peça a Deus perdão por algo que talvez aconteceu, né, do começo da semana até aqui. Permita que Ele te abençoe, que Ele te abrace, que Ele de alguma forma distribua o amor que Ele tem reservado para você nessa noite. Papai, nós queremos te agradecer pela tua bênção, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus, por essa oportunidade que nós temos de estar em tua casa, Deus, na companhia de irmãos e irmãs,
para receber o Teu abraço, para ouvir a Tua palavra, para descansar nos louvores que serão ministrados aqui nessa noite. Deus, ministra sobre as nossas vidas amor, ministra a paz, Deus, ministra a Tua presença. Enche-nos agora nesta noite, Pai. Se algo há no nosso coração, em nossa mente, que nos incomoda, que nos atormenta, que é um peso, nós colocamos isso diante de Ti nessa noite. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, clamamos pelo Teu auxílio, pela Tua orientação, pela Tua direção, Deus, em uma situação de dificuldade, onde a gente não consegue enxergar a solução. Deus, vem e traz resposta para as nossas vidas, ministra-nos, fala conosco nessa noite. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar nosso coração diante de Deus. Diga para Ele nesta noite que Ele é quem governa a tua vida, que Ele é teu rei, que Ele é aquele que te conduz. Nós sabemos, Senhor Pai, que o Senhor está neste lugar, Senhor Pai. Nós sabemos que Teu Espírito Santo está aqui, Senhor Pai. Nos conduza nesta noite, Pai. Venha falar conosco, Senhor Jesus, através da Tua palavra, Senhor Jesus. Venha tocar nosso coração, Deus amado. Oh, Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos por esse louvor, Pai. Obrigada mesmo, Jesus.
Amém. Abra a sua Bíblia junto comigo, lá em Juízes, capítulo de número 11, capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, nós vamos falar sobre a vida de um homem chamado Gideão nessa noite. Juízes 6, 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Gideão e o seu povo, eles estavam vivendo um momento de dificuldade, né? O que aconteceu? O povo de Deus se distanciou do Senhor, né? Parou de buscar Deus, começou a adorar outros deuses, e então houve um tempo de dificuldade naquela terra, né? Eles plantavam, o povo de Israel plantava, e aí os inimigos ficavam esperando, e bem na hora que eles chegavam o momento da colheita, que estava tudo certinho, já colhendo, preparando a comida, né, os midianitas vinham e roubavam tudo. E aí diz que foi um tempo de muita dificuldade, a ponto deles fazer caverna, buraco, caçar lugar para esconder a comida, para não ser roubada. E aí eu não li, mas o versículo 6 diz assim, ó: Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, né? Era um tempo de muita dificuldade, era um tempo onde o povo orava a Deus pedindo a Ele que mudasse aquela situação, que mudasse aquela realidade. E no meio desse cenário a gente se depara com um homem, né? Um homem chamado Gideão. E aí Deus vai e chama esse homem. A princípio não parece ser a melhor pessoa para a tarefa. Porque como é que está Gideão? Gideão é uma pessoa que está desanimado. Gideão é uma pessoa que está desacreditada, e que se você perguntasse para ele, ele não ia ver nada disso que Deus estava vendo. Deus chama ele de homem valente, de homem forte, e ele era alguém que estava ali escondido, malhando o trigo. O texto vai falar no lagar, né? Para quem não sabe, esse lagar aí era o lugar onde fazia o vinho, né? Era um tanque, não muito grande, onde colocava toda a uva, e era um lugar para pisar e esmagar a uva. Eu não entendo muito de sítio, né, do ambiente rural, mas eu acredito que o trigo é para ser feito mais ou menos igual ao feijão, é para ser um lugar grande, para você esparramar, para você ter o espaço para bater, para trabalhar aquele alimento. E por conta do risco e do perigo, né, dos inimigos virem roubar a comida, Gideão está ali, escondido, no lugar errado, né? Não era o lugar mais apropriado, mas ali cuidando, né, do pouquinho de comida que ele tinha. Gideão estava cuidando do seu, né? Eu penso naquele tempo de dificuldade, cada pessoa com medo de perder a comida que tinha, e cada um começou a cuidar cada vez mais do seu. E aí Deus me faz pensar no momento que a gente viveu e ainda vive, né, que é esse tempo de pandemia. E aí eu penso como é que nós estamos, como é que estão as pessoas. Se diante do cenário difícil que a gente já viveu lá atrás e continua vivendo até hoje, né, se nós não temos feito igual fez Gideão, né?
cada um preocupado talvez com a dificuldade, talvez de uma falta de emprego, né, da alta dos alimentos, de alguma coisa que possa acontecer comigo, com você, com a nossa família, se a gente não está cada vez mais, cada um cuidando só do seu, cada um preocupado só com as suas coisas, cada um preocupado só com a sua família. E aí por que eu falo isso? Porque quando eu penso em Deus e na sua palavra, né, eu entendo que Deus é um Deus que ele tem propósito em tudo aquilo que ele faz. Deus criou cada um de nós, e Deus criou cada um de nós com um propósito. Nós temos um propósito. E quando eu penso em propósito, em algo que Deus fez, que Ele colocou dentro de cada um de nós, eu não vejo sentido, né, na gente viver assim como viveu Gideão, né? Cada um preocupado com o seu, cada um querendo salvar só o seu. Eu, quando me coloco nessa posição, quando penso nesse sentido, eu acho um tremendo desperdício. Olha para Gideão, Deus olha para ele e Deus vê um guerreiro, Deus vê um libertador, Deus vê um homem que poderia fazer diferença ali naquela terra e libertar todo um povo. E onde estava Gideão? Gideão estava escondido no seu cantinho, cuidando das suas coisas. Gideão estava desperdiçando o seu tempo, Gideão estava desperdiçando os seus propósitos, o seu propósito, né? Os dons que Deus deu para ele. E muitas vezes quando a gente na nossa vida, a gente olha só para o nosso umbigo, nós nos preocupamos só com aquilo que eu acho que é bom, que é melhor para mim, eu entendo que nós também acabamos desperdiçando o nosso tempo, desperdiçando os nossos dons, desperdiçando o propósito que Deus colocou dentro de cada um de nós, porque a gente poderia ir além. Gideão poderia ser um guerreiro que estaria libertando o seu povo, né? Se eu e você, né, tivéssemos vivendo o que a Bíblia fala, né? Amando a Deus e amando as pessoas, pensando em Deus e pensando no próximo, onde é que nós não poderíamos chegar, né? O que Deus não poderia fazer através da minha e da sua vida. E esse eu quero que seja, né, o nosso desejo nessa noite, que a gente entenda que Deus nos criou com um propósito, que Deus nos fez com capacidade suficiente para a gente ir além, e que a gente deseje isso, que a gente busque essas coisas, que a gente queira assim viver, porque vai ser bênção não só para mim, para minha família, né, para aquilo que está ao meu redor, mas vai ser bênção para essa cidade, vai ser bênção para essa igreja, para esse mundo, né, para mais pessoas, além das quais eu consigo perceber com os meus olhos. E aí uma segunda coisa que me chama a atenção quando penso em propósito, na capacidade que Deus colocou em cada um de nós, quando eu olho para Gideão, eu vejo que muitas vezes a gente talvez até tenha consciência desse propósito. Talvez Deus já ministrou coisas na sua vida, não muito tempo atrás, ou há algum tempo atrás, e talvez a gente até tentou por um tempo buscar isso, viver isso, mas às vezes a gente não consegue, tem alguma dificuldade, e a gente talvez desiste ao longo do caminho. Quando eu olho para Gideão, o anjo chegou diante dele e falou: "O Senhor é contigo, homem valente." E aí eu vejo Gideão, de certa forma, reclamando e colocando empecilho. No versículo 13 vai falar assim que Gideão respondeu para o anjo: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas." Como se Gideão não soubesse por que de toda aquela situação, né? Por que o povo estava vivendo aquilo? Eu não li, mas o versículo 1 e versículo 2, o versículo 6 fala por quê, né? Porque aquele povo se distanciou de Deus, né? Aquele povo começou a adorar outros deuses, e aí por isso eles foram entregues a 7 anos de dificuldade. E às vezes a gente lê essas partes da Bíblia, a gente acha que foi Deus que mexeu, que foi Deus que entregou, né? Mas eu não entendo assim. Eu entendo que nessa vida a gente tem escolha. Ou a gente escolhe viver o propósito e a vontade de Deus. Se a gente não escolher viver o propósito e a vontade de Deus, automaticamente a gente está escolhendo viver de forma aleatória nesse mundo, em função, né, da dinâmica que está lá fora. Esse mundo corre atrás de coisas, esse mundo corre atrás de dinheiro, esse mundo faz as pessoas serem cada vez mais egoístas e cada uma pensar cada vez mais no seu próprio umbigo, na sua própria vida, né? Então, se eu não escolho viver aquilo que é vontade de Deus, eu vou viver outra coisa que é diferente, que é distante daquilo que é o Senhor. Então, não foi Deus que entregou literalmente, foi a escolha que aquele povo fez em não querer caminhar com o Senhor. E uma vez que eu entendo que Deus é bom, que Ele tem coisas melhores para cada um de nós, que tem um propósito para a nossa vida, eu vou dar uma dica para você nessa noite.
Pensando em propósito, né? Se você sabe ou não sabe, né? Isso é, como é que eu vou dizer? É o que traz clareza nesse sentido do propósito. Não importa qual é o seu propósito. O propósito de todos nós que estamos aqui, de todas as pessoas nesse mundo, o propósito que Deus deu para cada um de nós, sempre vai ter a ver com pessoas. Nosso propósito sempre vai envolver pessoas. Nunca vai ser algo que é só para mim fazer, que vai ser algo só meu e para abençoar só a mim. Sempre vai envolver outras pessoas. Esse é o propósito de Deus. E quando eu vejo Deus chamando Gideão, chama Gideão para libertar um povo. Só que eu percebo assim que Gideão, em parte, ele tem consciência, mas por estar com medo, por olhar às vezes para o mundo lá fora, ele dá um passo para trás. Eu percebo no versículo 12 que o anjo falou: Deus é contigo, homem valente. E aí no versículo 13 ele fala assim: se o Senhor é conosco, né? Ele coloca outras pessoas na jogada. O Senhor é comigo, se o Senhor é com o nosso povo, né? Tem mais alguém para ir junto comigo, né? Não tem mais alguém para me ajudar? Tem que ser eu indo, tem que ser eu liderando, tem que ser através da minha vida, né? Sim, tem que ser através da sua vida. Vai abençoar outras pessoas, você vai fazer isso com outras pessoas, mas eu estou te chamando para você ir, para você liderar. Eu não li a história toda, mas depois você pode ler na sua casa, né? Gideão, ele vai cumprir essa tarefa com 300 homens. Ele vai pedir um monte de sinal para Deus, para ter certeza. E aí ele vai querer levar cada vez mais pessoas com ele. Deus não vai deixar, Deus vai falar: não, faz esse teste. E vai diminuir cada vez mais aqueles homens até ficar só 300. Né? Deus vai deixar aí pessoas ajudar ele. Mas o propósito, né, o chamado de Deus é para ele desempenhar essa liderança. E Deus fez através da vida dele e de mais 300 pessoas. E aí o que eu quero dizer com isso, sobre a gente entender que o nosso propósito envolve pessoas e a gente buscar viver isso? Talvez você entenda nessa noite, ou já entendeu há algum tempo lá atrás na sua vida, o que é propósito, o que Deus tinha para a sua vida. Talvez você não deu desculpa igual o Gideão deu. Talvez você já até buscou viver isso, mas não durou muito. Foi só até certa altura. Você tentou, você buscou, você caminhou, mas logo o pecado bate a porta. Às vezes aparece uma dificuldade, né? Vem as situações difíceis e a gente acaba desanimando e se entregando à lógica desse mundo. Qual que é a lógica desse mundo? Eu tentei lembrar o ditado, mas eu não lembrei certo. Às vezes eu converso com as pessoas e falo assim: ah, pastor, já são muitos anos, a cabeça já está feita já, né? Eu já aprendi desse jeito e é difícil mudar. A gente acha que não dá para mudar, que não dá para viver algo novo, que não dá para ouvir a voz de Deus que está falando: ei, eu sei que você está com medo, eu sei que você não quer fazer isso, mas eu estou vendo aí, estou vendo coragem, estou vendo valentia aí em você. Eu estou dizendo que dá para mudar, que dá para ser diferente. E a gente não ouve a voz de Deus, a gente ouve qualquer outra voz, que é uma voz que nos desanima, que nos põe para baixo, que nos faz vou ficar assim mesmo, vou ficar desse jeito. A palavra de Deus, as coisas que Deus ensina, né? Isso era para Jesus, isso era para os discípulos, né? Ah, eu não vou conseguir viver isso, eu não vou conseguir chegar nesse nível. Nós somos metodistas, e aí a pessoa que iniciou esse trabalho metodista, John Wesley, ele falava que é possível assim a gente ir aprendendo constantemente com Deus e crescendo em santidade até o ponto da gente chegar a ser santo, né? E não pecar mais, né? E ter aprendido e ter alcançado aquilo que Deus tinha e tem para cada um de nós. Então é assim que nós precisamos pensar. A gente não pode se desanimar, a gente não pode se deixar falar muitas vezes pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que as pessoas estão dizendo. Eu preciso me deixar levar por aquilo que Deus diz, por aquilo que Deus está me falando. Tem uma janela da psicologia, né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas fala assim que na nossa vida tem uma parte dela que você enxerga, você consegue perceber. Aí fala que tem outra parte da sua vida que você não percebe, que as outras pessoas que estão perto de você, elas vão conseguir perceber. Aí, às vezes elas falam para você e está ali, mas você nunca percebeu. E aí eu saio da psicologia e vou além, vou para a palavra, e eu entendo assim que tem parte da sua vida que nem você e nem as pessoas vão conseguir perceber, mas que Deus, ele percebe na sua vida, e ele está dizendo para você hoje nessa noite: ei, você pode ir muito mais, ei, você pode ir além. Eu não sei o que te disseram, o que está na sua mente, né? De que você não consegue, de que você não é capaz, de que a palavra não é para você, mas eu estou dizendo que é possível sim, que dá para ser diferente. E foi exatamente assim que Deus conversou também com Gideão.
E o chamado não era fácil, né? Deus está chamando Gideão para ir para a guerra, para libertar um povo, né, de outro povo, dos midianitas. E o fato de Deus chamar eu e você, dele ter um propósito sobre as nossas vidas, né, não quer dizer que a gente não vai ter de enfrentar, não quer dizer que a gente não vai ter de lidar com dificuldades. E aí qual que é a diferença, pastor? Quando eu sei qual é o meu propósito, eu sei que o meu propósito envolve pessoas, eu sei que Deus quer me levar além, eu sei que eu vou ter dificuldades, mas qual que é a diferença? Para mim a diferença está lá no versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O que faz a diferença, o que nos ajuda a chegar lá, é a gente saber que Deus está conosco, a gente convidar Ele para ir conosco e deixar que Ele nos ensine e que Ele nos ajude ao longo do caminho. Essa semana eu vi um exemplo que é sensacional. Às vezes a gente quer evitar os problemas, a gente quer evitar as dificuldades, né? Mas ali Deus nos alcança, ali Ele nos fortalece, ali Ele nos ajuda. E aí eu vi o seguinte exemplo assim, ele fala assim, para alguém que não sabe nadar, né? Qual que é o pior lugar para essa pessoa estar? Aí falava assim, o pior lugar para essa pessoa que não sabe nadar estar é na água. E aí falava assim, para alguém que precisa aprender a nadar, qual que é o melhor lugar para essa pessoa estar? O melhor lugar para ela estar é na água. Para alguém que não sabe dirigir, qual que é o pior lugar para a pessoa estar? É ali atrás do volante. Mas para alguém que quer aprender a dirigir, qual que é o melhor lugar para ela estar, né? É estar ali no banco do motorista, frente a frente com o volante. E aí eu entendo com esse texto que Deus ministra a minha e a sua vida da seguinte maneira, né? Nós estaremos na água às vezes sem saber nadar. Nós estaremos em frente ao volante às vezes sem saber dirigir. E qual é a diferença nisso? É que Deus é comigo e Deus é com você. Deus é um instrutor que vai nos ensinar, vai nos orientar, vai estar ali para nos ajudar, não importa o que aconteça. Deus é como se fosse o professor de natação que vai estar ali do lado, às vezes com a boia, com alguma coisa, também nos ensinando, para que a gente aprenda a nadar, para que a gente aprenda a dirigir. E aí me vem aquele texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então vai ser na fraqueza, vai ser às vezes numa situação que a gente não sabe o que fazer, mas que nós temos Deus ao nosso lado a nos ensinar e a nos orientar. Infelizmente, né, nessa vida, o que acontece, né? Quando é que Deus acaba conseguindo agir na minha e na sua vida? Muitas vezes quando a gente chega ali numa situação parecida a qual está Gideão, a gente vai relutando em buscar viver o propósito, relutando, a gente não vai atrás, e a gente acaba numa situação tão difícil, que nós não temos mais saída. E aí a gente se volta para Deus, mas não é a nossa primeira escolha, é porque não tem mais saída, é porque eu já perdi tudo e Deus acaba sendo a minha única opção. E é infelizmente nesses momentos que Deus consegue fazer alguma coisa, porque é só ali que eu percebo que eu não sou nada, é só ali que eu percebo que eu estou sozinho, é só ali que eu percebo que eu preciso da ajuda de Deus. E eu e você, nós não precisamos chegar nesse ponto, né? De estar numa situação de dificuldade, de precisar que o próprio Deus venha e nos chame a atenção, não uma, duas, três, mas várias vezes, né? Eu e você, nós temos a oportunidade hoje de se voltar para Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Venha e me ensine. Venha nesse momento de dificuldade e gere bênção na minha vida. Gere bênção na vida das pessoas que estão ao meu redor. Com essa história de Gideão, eu aprendo assim que a gente não precisa estar perfeito para estar diante de Deus nessa noite e para dizer essas palavras para Ele. Com a vida de Gideão, eu aprendo que Deus, Ele usa pessoas que estão com medo, que estão inseguras, que a vida não está do jeito que a gente gostaria, a situação não está lá tão fácil, mas Deus se achega até eu, se achega até você e Ele nos chama. Ele diz assim: eu tenho um propósito na sua vida, eu quero usar a sua vida, eu quero fazer coisas maiores através de você. E aí me vem um outro exemplo, né? Hoje o pastor está cheio de exemplo de história, né? Eu vou falar porque a Patrícia não está fazendo livro, porque às vezes tem umas palavras difíceis, aí não facilita a vida dela. Hoje eu vou falar uma palavra, talvez alguns vai saber, outros não.
piruá. Você já ouviu falar piruá ou não? Vocês conhecem essa palavra? Conhece? O piruá é aquela pipoca que fica no fundo da panela e não estoura. Aí fala assim, que quando você estoura a pipoca na panela, o fogo que está ali embaixo é o mesmo fogo. O mesmo fogo gera a pipoca e o mesmo fogo gera o piruá. Então nessa vida é certeza que nós vamos ter dificuldade, é certeza que vai ter o fogo. E aí o que vai acontecer de mim e de você? Nós vamos ouvir a voz de Deus e permitir que os propósitos dele se cumpram na minha e na sua vida. A gente vai virar pipoca, né? Ou a gente vai passar pela vida, pelas dificuldades e vai ficar ali igual o Gideão, no cantinho, parado, né? Se lamentando, não querendo fazer nada e vai acabar em piruá, igual eu falei, né? Então Deus está chamando eu e você como nós estamos. Através da minha e da sua vida hoje e agora, Ele quer começar uma obra, Ele quer fazer um milagre, Ele quer abençoar pessoas através de mim, através de você. E aí eu te convido a fazer uma oração nessa noite e a entregar a Ele a sua vida agora. Não espera a água bater na bunda, não. Não espera a situação ficar difícil para você perceber que você não é nada, né? Que tudo que você tem não faz diferença, que sem Deus a nossa vida não vale nada, que nós precisamos de Deus. Reconheça hoje, nessa noite: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero aprender contigo, eu quero que o Senhor me leve além. Vá orando ao Senhor enquanto essa canção vai ser ministrada, e em seguida eu quero orar pela sua vida. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Sua casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o seu nome cresça. Deixa esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, sim, Senhor Jesus, essa casa é sua, Pai. Nosso coração é seu, Senhor Pai. Vem nos inundar, Senhor Jesus. Vem nos incendiar, Senhor Jesus, com teu amor, com teu Espírito Santo, Pai. Nós te convidamos para entrar em nosso coração, Senhor Pai. Nós te convidamos mesmo para entrar em nossa casa, Senhor Jesus. Faça morada, Senhor Jesus, em nossa casa. Faça morada em nosso lar, em nosso coração, Senhor Pai. Em nome de Jesus. Sim, Deus, nós reconhecemos diante de Ti, Deus, que nós somos Tua casa e colocamos a nossa vida à Tua disposição, Pai. Te pedimos, Senhor, vem morar em cada um de nós, Pai. Nós precisamos, só assim a nossa vida vai fazer sentido, Deus. Aqui estamos nós, Teus filhos e filhas, nós aqui na Tua casa, pessoas que estão nos assistindo, Deus. Cada pessoa com um sentimento diferente, Deus, sentimento de medo, às vezes sentimento de incapacidade. Nós somos assim, nós temos essas dificuldades, Deus, mania de ficar olhando para os defeitos, mania de ficar colocando empecilhos, mas o Senhor não é assim. O Senhor olha para cada um de nós e o Senhor vê qualidade, o Senhor vê possibilidade de nós sermos, Deus, santificados em Cristo Jesus, santificados, Deus, através da ministração do Seu Espírito Santo. O Senhor vê a possibilidade de nós termos as nossas vidas transformadas e de fazermos diferença nessa terra, Deus, de vivermos a nossa vida de maneira totalmente diferente, Deus, mesmo que hajam dificuldades, Deus, mesmo que hajam fraquezas, o Senhor vai transformar tudo isso, o Senhor vai nos fortalecer e o Senhor vai nos levar a um lugar melhor. O Senhor vai nos levar à presença de Jesus, à presença do Teu Espírito Santo. Então nós entregamos as nossas vidas ao Senhor nesse momento e pedimos, Deus, nos conduza a Jesus. Nos conduza, Deus, através do Teu Espírito Santo, a viver a Tua vontade. Fala com cada um de nós, Deus. Perdoa os nossos pecados, Deus. Nos leva, Pai, cativos à Tua presença, cativos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu vou fazer um agradecimento aqui, né? Agradece a Jéssica depois lá, viu, Dimers? Hoje eu estava em dúvida sobre a palavra de hoje. Estava já pronta, mas eu estava orando. Deus, será que é essa palavra? Aí Jéssica postou um devocional de Gideão. Aí eu falei, é para ser essa palavra hoje, né? Agradece ela lá depois.
Gente, eu vou, antes de orar para encerrar, eu quero também orar pelos dízimos, pelas ofertas, e aí a gente já se despede e encerra o nosso tempo de culto. Então, se você veio nessa noite com a intenção de entregar o seu dízimo ou sua oferta, segure aí, eu quero estar orando junto com você. Deus, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor ministrou em nossas vidas até aqui. Deus, abençoa também a intenção do Teu povo de entregar ofertas, Deus, oferta, um dízimo. Consagra essas ofertas, abençoa cada pessoa que está, que nos assiste. Nós sempre intercedemos se há alguém que tem vivido uma dificuldade, Deus, que tem uma questão que só o Senhor para resolver. Resolva, Pai. Abre porta de emprego, Deus, traga provisão na vida dessas pessoas. Usa a Tua igreja para fazer diferença nesse bairro, nessa cidade. Deus, dá à Tua igreja também sabedoria para administrar os recursos. Consagra dízimos e ofertas em nome de Jesus. Pai, eu também aqui já despeço as pessoas que estão presentes, as pessoas que estão nos assistindo. Deus, que o Senhor nos leve debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu cuidado, Pai, retornando para as nossas casas. Cuida de cada um de nós na semana que está se encerrando, Deus, e que a gente possa seguir firme na Tua presença, deixando o Senhor falar conosco e ministrar em nossas vidas, né? Quem somos, para que fomos feitos, o que o Senhor quer que a gente seja, como o Senhor quer que a gente viva. Deus, que a gente busque ter essas perguntas respondidas e viver segundo aquilo que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem o desejo, pode entregar seu dízimo ou sua oferta, senão que Deus te abençoe e te leve em paz para sua casa.